Nós somos estagiários. São estagiários, né? Eu estive com alguns, com dois, não me recordo o nome, acho que Yuri, talvez, na ONG Vida Plena, mas não estou reconhecendo-os aqui. Estava tentando lembrar a última vez que eu estive com vocês do Levica, não lembro se foi final do ano passado ou início desse ano. Mas, para quem não me conhece, eu sou Vinícius, eu sou aluno, sou assistente social e aluno do mestrado em serviço social lá na UFRJ, onde eu me formei também na graduação, e trabalho na assistência social já desde que me formei. Tive um período com o Levica na Vida Plena, em Mesquita, depois trabalhei em outras ONGs também, e pesquiso assistência social agora no mestrado. Eu faço parte de um laboratório de pesquisa e extensão, que é a inclusão produtiva, assistência social e serviço social. Eu estou como vice-coordenador agora, mas a coordenadora é a professora Fátima Valéria, também lá da UFRJ. E, enfim, então estou inserido aí na assistência já há um tempinho. No mestrado eu pesquiso as interações de unidades de atendimento socioassistencial aqui de Mesquita com a Vida Plena, e aí, sobretudo, a partir do trabalho do Levica. Então, eu tenho analisado como que o programa oferecido pelo Levica aqui na Vida Plena interage com as unidades de atendimento socioassistencial da prefeitura, né? Buscando entender um pouquinho como que se estabelecem os trabalhos conjuntos. Eu vou tentar exibir aqui um slide, eu sou um pouquinho ruim nisso, mas eu acho que eu consigo. Só um minutinho. Eu compartilhei também. Espera aí, só um pouquinho. Vamos sim. Ótimo. Eu preparei uma aula bem introdutória sobre a política de assistência social e como ela se estrutura, os principais objetivos, serviços, a sua atuação junto ao sistema de garantia de direitos. E aí, é claro, eu vou tentar focar na proteção infanto-juvenil, né? Ou seja, quando eu estiver falando dos objetivos, dos serviços, etc., eu vou tentar recortar o público infanto-juvenil. A política de assistência social, apesar de ser bem grande e, em alguns momentos, estar aí na agenda do governo de maneira mais intensa e com cobertura da mídia, ela ainda é uma política pouco conhecida, assim, né, de uma maneira geral. Tanto pela população em geral, mas também pelos próprios trabalhadores do SUAS, né? A professora Fátima Valéria, que eu falei que é a coordenadora do laboratório de extensão que eu faço parte, ela coordenou o Capacita SUAS, que é o programa de capacitação continuada da assistência social, e ela foi responsável por toda a capacitação do Estado do Rio de Janeiro, e não era raro, assim, nas turmas de capacitação com os técnicos e gestores, perguntar quem já leu a política de assistência social e poucas pessoas levantarem as mãos, assim. Então, é ainda uma política que pouco conhecida, né? Pela academia também, pesquisas, e também pelas pessoas que trabalham, não necessariamente diretamente com a política, mas com temas transversais, assim, como o que vocês trabalham, né? E aí, antes de, de entrar, de fato, na política de assistência social, eu queria dedicar um pouquinho, um tempo específico aqui, sobre alguns aspectos das políticas sociais em geral, né? Assim,
porque eu acho que nos ajudam a compreender um pouco o quão avançada é a política nacional de assistência social como nós conhecemos hoje. As ações estatais em direção às demandas da classe trabalhadora, sobretudo operária, elas têm um marco comum na literatura, né, que é a década de 30. E aí, nesse período, há, digamos assim, uma intensa mobilização da classe trabalhadora que entra na arena política através da sua organização, e aí, obviamente, a partir dos sindicatos, e começam a reivindicar algumas demandas aos empregadores, e esses transferem essas demandas, obviamente, para o Estado, né? Só que essas ações que dão conta, ou que tentam dar conta do que a gente chama de expressões da questão social, ou seja, expressões da contradição que é inerente ao modo de produção capitalista, que é o fato da produção da riqueza ser socialmente distribuída, mas a apropriação dessa riqueza produzida ser privada pela classe que não produz. Essas ações elas não são direcionadas a todos atingidos por essas expressões, né? Elas são centradas basicamente no trabalhador formalmente integrado ali no mercado de trabalho. E aí, quando se olha para a legislação social que foi produzida a partir da década de 30, a gente percebe claramente essa marca de uma proteção social centrada aí no trabalhador, né? E é isso que Vanderlei Guilherme dos Santos vai chamar de cidadania regulada, que eu coloquei no slide aí, que mostra como o sistema de proteção social brasileiro tem, a partir desse conceito, raízes não em um código de valores políticos, né, mas em um sistema de estratificação ocupacional, né? Quem te garante seus direitos à proteção social do Estado não é a sua condição de indivíduo sujeito de direitos, mas a sua condição de trabalhador. Então, dizer que a proteção social do Estado está centrada na condição de trabalhador significa dizer que estão fora dessa proteção, que é sistematizada e fundamentada em uma legislação social que traz, né, uma perspectiva de direito. Quando a gente está falando de legislação, a gente está falando de uma perspectiva de direito, né, que dever do Estado e, portanto, direito de todos. O restante da população que não trabalha ou que não fazia parte do mercado formal de trabalho fica excluído dessa proteção. E aí, obviamente, isso inclui as mulheres, as pessoas com deficiência e o público infanto-juvenil. Então, assim, era uma lógica de proteção moralizadora, que separava assim, as pessoas entre merecedores e não merecedores da atenção aí do Estado. E eram alvos da intervenção do Estado os trabalhadores que não podiam trabalhar, enquanto os que, sob uma perspectiva culpabilizadora, não queriam trabalhar ou eram mantidos de fora desse mercado de trabalho. E aí, as ações direcionadas a esse público excluído da proteção social baseada na condição de trabalhador, inclusive as crianças e os adolescentes, eram marcados por uma ausência aí de sistematização. E essas ações eram, então, fundamentadas a partir de uma lógica de benemerência, de favor, porque não ter ações sistematizadas e sobre a lógica da caridade ou do favor significa dizer que as ações são estáveis, né, e sem critérios bem definidos. Então, fica a gosto do ofertante prover ou não essa assistência ao público que ele não tem, digamos assim, certa obrigação. E aí a gente chega, então, fica com esse padrão aí de política social, de intervenção do Estado nas questões, na questão social, até a década de 80, e especificamente até o ano de 1988, que é quando surge aí a Constituição Federal, que apresenta a assistência social como nós temos hoje, né? Incluída na Seguridade Social, que é composta aí pelas três grandes políticas, que é a Previdência, Saúde e Assistência Social. A Previdência ela segue, basicamente, a mesma lógica contributiva, mas a saúde e a assistência social ela ganha uma dimensão mais universal, né, e não contributiva. E a assistência social apresentada por essa Constituição,
ela aparece como uma política a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social, e inclui novos públicos no sistema de proteção social. E aí a gente vê as crianças, os adolescentes, os idosos e as pessoas com deficiência. E essa junção a quem dela necessitar mais responsabilidade do Estado inclui, então, essas ações agora sob uma lógica do direito, né? E não mais de favor ou de caridade ou coisa que o valha. E a assistência social aparece na Constituição a partir do artigo 203, mas também é regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8742 de 93, e também tem outros marcos, obviamente, que são os documentos que balizam a Política Nacional de Assistência Social de 2004 e as normas de operacionalização básica, né, que estabelecem as normas a partir das quais o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, precisa atuar. Então, a gente vê aí a Política Nacional de Assistência Social, e de acordo com o artigo 1º da LOAS, a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Vinícius, boa noite. Oi. Desculpa te interromper. Pode falar. Só para te perguntar, você está passando os slides? Porque para a gente não está passando. Eu estou passando os slides. Então, Deus. aqui está projetando, mas está na imagem inicial, na capa. Ainda. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Agora foi? Foi. Se você clicar ali em cima nessas setinhas de expansão, na direita, ele fica em tela cheia. Aqui? Isso. Ah, perfeito. Eu estava achando que se ele ficasse assim, em tela cheia, eu não conseguiria ver vocês. Mas que eu achei que fosse ficar em tela cheia para mim também. Mas agora está perfeito. Perfeito. Então, eu li esse slide aqui agora há pouco, falando um pouco sobre como a Constituição, como a LOAS, melhor dizendo, traz a política de assistência social. Quando a gente fala... E aí eu trouxe... a assistência social, na LOAS, ela traz 3 objetivos, mas eu trouxe especificamente o primeiro objetivo, né? O segundo objetivo é a vigilância socioassistencial e a defesa e garantia de direitos. Mas eu trouxe esse primeiro para a gente gastar um pouco mais de tempo e dedicação, porque eu acho que ele tem um pouco mais a ver com a proteção infanto-juvenil que a assistência social traz, né? Então, logo no inciso 1º aí do artigo 2º, vai dizer que a proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de risco, e aí vai discriminar o público. Só que quando a gente fala de redução de danos, está falando, obviamente, de danos causados, sobretudo, pela vulnerabilidade social ou pela pobreza, ou, se quiserem, pela violação de direitos sociais. Quando ela fala de prevenção da incidência de riscos, ela também está falando sobre violação de direitos, né? A gente não tem muito tempo para se debruçar em algumas questões críticas a respeito desse objetivo, e nem o objetivo da capacitação, obviamente, mas eu acho que a gente precisa fazer uma ponderação que eu acho que é a centralidade da política de assistência social no sistema de proteção social brasileiro, né? Eu falei que ela compõe a Seguridade Social, mas quando a gente olha para o objetivo da assistência social e vê aí a proteção social, a gente percebe que é um objetivo bem ousado, né? Porque a proteção social não é possível, e aí alguns intelectuais, alguns estudiosos da assistência social ou da proteção social brasileira, entendem que não é possível que, a partir de uma única política setorial, tendo em vista a integralidade, obviamente, do indivíduo, uma única política dar conta da proteção social, né? Mas a assistência social ela é feita dessas contradições, né? Obviamente, muito por conta das disputas aí de concepções no interior da formulação da política, mas também dos limites de se constituir uma proteção social integral dentro de uma sociedade capitalista que produz
digamos que em um movimento natural, né, se existe capitalismo, existe pobreza, dar conta, então, de todas essas consequências, de todas essas mazelas aí, ainda no sistema capitalista. E aí, logo aí na linha A do inciso 1, a gente observa um princípio que é quase que sagrado na assistência social, que é a matricialidade familiar, né? Quando ela coloca que a proteção social, que visa garantir a vida, a redução de danos e a prevenção de incidência de riscos, especialmente a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, a gente está vendo um pouco da matricialidade familiar, que é um conceito aí sagrado na assistência social, né? Que entende a família, e aí quando a gente está falando família, obviamente, a gente está falando independente da sua configuração, como mediadora das relações entre os sujeitos e a sua coletividade. Agora, a gente também não pode perder de vista, como eu disse anteriormente, o senso crítico, né? A família ocupa um lugar aí central nas sociedades capitalistas, que é de também ser responsável pela proteção social dos seus indivíduos, né? Então, há uma atenção à família por entender que ela é alvo de pressões que decorrem dos processos aí de exclusão social. E aí, nesse sentido, tem as suas fragilidades. Mas também há uma atenção aí à família como um espaço que é, digamos que, insubstituível de proteção e de provisão de cuidados aos seus membros, né? A proteção à infância e adolescência, como a gente vê aí também como público específico, é uma marca da política de assistência social, né? E também as crianças e os adolescentes carentes. E aí é interessante perceber essa diferença. Assim, a assistência social ela não é voltada exclusivamente para as pessoas carentes ou sem trabalho, né? Ela é também destinada a esse público, mas não apenas. A assistência social, se a gente for perceber aí no artigo, no parágrafo único, eu não trouxe, mas se vocês consultarem a LOAS depois, vocês podem ver que tem um parágrafo único no artigo 2º, que traz isso claramente, assim, que a assistência social, ela busca possibilitar um acesso universal aos direitos sociais. E aí, obviamente, se a gente voltar para a Constituição Federal, no artigo 6, que discrimina ali os direitos sociais, a gente vai ver lá que são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, enfim, proteção à maternidade, à infância. Então, isso significa dizer que a assistência social ela busca tornar o acesso a esses direitos universal, ainda que, obviamente, a pobreza e a vulnerabilidade social sejam causas principais do não acesso a esses direitos. E eu estou falando isso porque a gente tem um pouco dessa impressão, né, de que a assistência social é para as pessoas pobres ou para as pessoas carentes. E não é bem por aí, porque vocês lidam com crianças vítimas de violência e a gente sabe que muitas crianças que precisam estar aí sob medida protetiva em relação aos pais, aos responsáveis e cuidadores, não necessariamente são pobres, né? E aí acabam sendo incluídos também na assistência social, ali na proteção social de alta complexidade. Então, a própria política traz aí no objetivo essa distinção, essa diferenciação. Ela é voltada especialmente para a infância, adolescência e a velhice, por ser um público que demanda cuidados específicos nessas áreas, né, no ciclo da vida. E aí, na segunda linha, ele coloca o amparo às crianças e adolescentes, aí sim dando ênfase à população carente, né? E aí tem outros objetivos ali: a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência. Vou passar o slide certo. Isso. Então, qual o público da assistência social? Constitui o público usuário da política de assistência social cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade. E aí, novamente, isso não tem a ver com a condição de pobre ou não, são questões que extrapolam
o lugar aí a que pertence, a classe social a que pertence o indivíduo. Fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento, sociabilidade, ciclos de vida, e aí inclui crianças, adolescentes e idosos, identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual, desvantagem pessoal resultante de deficiências, exclusão pela pobreza e ou no acesso às demais políticas públicas, uso de substâncias psicoativas, diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos, indivíduos, inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho, formal e informal, estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social. E aí, a proteção destinada a esse público, que destaca aí a Política Nacional de Assistência Social, ela pretende garantir algumas seguranças. A segurança de sobrevivência ou de rendimento de autonomia, a segurança de acolhida e a segurança de convívio ou vivência familiar. A segurança de sobrevivência, ela envolve a provisão aí de necessidades humanas, como alimentação, vestuário, mas sempre voltada à questão mais material, né, das condições de sobrevivência do indivíduo, e aí com uma centralidade na questão da renda. Essa é a garantia que todos têm uma forma monetária de sobreviver, né, independente das suas limitações para o trabalho ou da sua condição aí de desempregado ou não. A segurança de acolhida, aí ela já envolve a provisão de outras necessidades humanas, como o abrigo, né? E aí é claro que ela vislumbra sempre a autonomia do indivíduo, né, na provisão dessas necessidades, mas considera-se que há alguns indivíduos que, ou em algum momento da vida, ou por toda a sua vida, a autonomia dessas provisões básicas não é alcançável por diversos motivos, seja pela idade, por ser uma criança ou um idoso, ou seja por alguma deficiência de restrição, tanto momentânea ou contínua, né, de saúde física ou mental. E também, obviamente, as pessoas que são vítimas de calamidade pública, né, de desastre, enfim. Outra razão também que pode gerar a necessidade de acolhida pela assistência social é, claro, situações em que o indivíduo precise ser separado da família, que é o caso da violência, né, mas também do abuso de substâncias químicas, né, a drogadição, o alcoolismo, a criminalidade, o abandono dos cuidadores, enfim, situações diversas. A segurança de convívio ou vivência familiar supõe aí a não aceitação de situações de reclusão, né, ou de situações de perda das relações. Ou seja, ela entende o convívio ou a vivência familiar como primordial para o desenvolvimento do indivíduo. E aí significa, obviamente, que as ações da assistência social devem ter essa segurança no horizonte das ações, né? Então, ela precisa intervir nas condições que colocam essa vivência ou esse convívio em risco, trabalhando de forma a promover, obviamente, sempre e a fortalecer os vínculos familiares, né? Essas seguranças, elas são organizadas, digamos assim, ou melhor, as ações em direção a essas seguranças, elas são organizadas a partir de 3 níveis de proteção, né? A proteção social básica, a proteção social especial de média complexidade e especial de alta complexidade, né? O SUAS é um sistema aí descentralizado, né? Tanto tem níveis de governos locais, além do federal e estadual, e com alguma autonomia para implementar as suas ações a partir de parâmetros, obviamente, mas também de necessidades específicas de cada território. Na proteção social básica, o foco do trabalho, na verdade, são as famílias e os indivíduos em vulnerabilidade social, de modo aí a prevenir as situações de risco por meio do desenvolvimento, digamos que,
de potencialidade daquela família ou do indivíduo atendido. Então, os serviços oferecidos na Unidade de Atendimento de Proteção Social Básica, que é o CRAS, buscam ofertar aí, ou buscam fortalecer os vínculos afetivos e relacionais com a família e com a comunidade. E aí eu separei os principais serviços da proteção social básica, que eu queria conversar com vocês, porque eu acho que são fundamentais aí que vocês conheçam, porque tem, obviamente, sempre algum eixo voltado para a população infanto-juvenil. Então, se vocês quiserem interromper, ou para perguntar, ou para compartilhar alguma coisa em relação à vivência de vocês com algum desses serviços, vocês fiquem à vontade, né? O PAIF é o programa Serviço de Proteção e Atendimento Integral da Família, né? Ele era chamado de programa, e agora não é mais um programa, ele é um serviço, e ele busca, e aí, esclarecendo a diferença, né? Programa e serviço, serviço tem um caráter continuado, né? Ou seja, ele é oferecido constantemente nos CRAs. Independente do CRAS que você for pelo Brasil, você vai chegar lá e os serviços serão o mesmo. Como o PAIF tem essa característica de ser continuado, de precisar ser oferecido sempre nos CRAs, ele recebeu esse conceito aí de serviço e não mais de programa. Não importa o ano, não importa o lugar, se você for num CRAS, vai ter um programa de atendimento integral à família, né? E aí, obviamente, ele é um trabalho social com as famílias, buscando fortalecer justamente essa função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura desses vínculos, né? E também promovendo o acesso aos direitos sociais. E aí, um dos focos do PAIF é a troca de informações sobre questões relacionadas à infância, à adolescência e à juventude, justamente para que sejam espaços aí de troca de experiências, né? Onde as pessoas que participam ali do programa, elas possam expressar as suas dificuldades, mas também reconhecer as suas possibilidades ou as suas potencialidades. Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, ele complementa o trabalho realizado com as famílias, né? Então, a ideia é possibilitar a interação entre diferentes núcleos familiares. Então, as famílias que são atendidas no PAIF, elas têm grupos, né, que são chamados de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Ele leva em conta, obviamente, o percurso vivenciado por cada família e indivíduo, e principalmente o ciclo de vida, né? Embora deva promover aí as interações intergeracionais, né? Então, misturar as gerações. Mas há uma distinção, digamos assim, por idade, né? Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo de crianças até 6 anos, aí existem serviços de convivência de 6 a 15 anos, depois de 15 a 17, de 18 a 29, de 30 a 59, e aí, por fim, para idosos. E aí, não sei se vocês conhecem, mas na assistência social, e especialmente na proteção social básica, existe aí o programa Criança Feliz. E eu coloquei aqui junto da proteção básica, embora ele não seja um serviço da proteção social básica, né? E aí, como eu falei, ele não é um serviço porque ele não é continuado, né? Ele precisa ser oferecido, ele não precisa ser oferecido, desculpa, em todos os municípios e de forma fixa, né? Ele pode, o programa Criança Feliz, ser ou não aderido por um município, e o município pode aderir de maneira integral ou não. Por exemplo, em Nova Iguaçu, há algo semelhante ao programa Criança Feliz, que é o PIPAS. Também não sei se vocês já ouviram falar, se vocês trabalham aí, atendem crianças de Nova Iguaçu, mas lá existe o PIPAS, na Secretaria de Assistência Social de Nova Iguaçu. Então, o Criança Feliz, ele é um programa voltado exclusivamente para a primeira infância. Então, criança de 0 a 6 anos, e ele é intersetorial. Então, ele articula
ações das políticas de assistência social, mas também de saúde, de educação, de cultura, de direitos humanos, sempre com um olhar voltado à promoção do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. A principal ação, digamos assim, do Criança Feliz são as visitas domiciliares, né, numa tentativa aí de apoiar ou de acompanhar o desenvolvimento das crianças na primeira infância. Mas também apoiar a gestante, né, e a família, tanto na preparação para o nascimento, mas também nos cuidados aí com o recém-nascido. Porque o Criança Feliz ele surge muito fundamentado no entendimento aí de que o ambiente externo tem forte impacto no desenvolvimento do indivíduo, sobretudo aí no período da primeira infância, né, que é marcada, vocês sabem melhor que eu, por aquisições, né, tanto físicas, cognitivas, emocionais, sociais, que são impactadas pelo ambiente externo. Então, a ideia é fortalecer a capacidade protetiva desse ambiente externo, que quase sempre é a família, mas o Criança Feliz também trabalha com crianças que estão sob medida protetiva, né? Essas famílias atendidas, elas precisam estar inscritas no cadastro único e elas são identificadas pelos CRAs para realizar esse acompanhamento. E eu acho interessante vocês procurarem saber se há ações do Criança Feliz nos municípios aí onde vocês atuam, para tentar traçar uma parceria, né? Eu acho que pode ser interessante para quem atende crianças nessa faixa etária, observar aí se no município em que vocês atuam existe aí ações do Criança Feliz para apoiar vocês, enfim, nesse atendimento aí a crianças na primeira infância, né? De 0 a 6 anos. Na proteção social especial de média e complexidade, a gente também tem alguns serviços aí específicos. A proteção social especial é a modalidade de atendimento destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco pessoal e social, e aí por ocorrência de abandono, de maus tratos físicos ou psicológicos, abuso sexual, enfim, uso de substâncias psicoativas também, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, enfim, todas as situações onde o indivíduo ou a família já teve algum direito violado, né? O entendimento é de que, além da dificuldade no acesso a bens e serviços, a pobreza ela pode colocar também os indivíduos e as famílias em risco. E as ações da proteção especial de média complexidade, especificamente, trabalha com indivíduos e famílias que já tiveram um direito violado, e exatamente por isso eles têm uma interação mais estreita com o sistema de garantias de direitos, né, envolvendo aí uma atuação um pouco mais complexa e compartilhada com os órgãos de justiça, né, como o Poder Judiciário e o Ministério Público. Nessa média complexidade, a gente vai ver serviços oferecidos pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, com foco no atendimento a famílias que, apesar de terem tido direitos violados, os vínculos familiares e comunitários ainda não foram rompidos. E aí a gente tem o PAEF, que é o Programa de Atendimento Especializado, né, a famílias e indivíduos, e segue a mesma lógica aí da operacionalização do PAIF, né, mas ele foca, obviamente, nas famílias cujos membros, ou um deles, que seja, estejam em situação de ameaça ou de violação de direitos. E aí essas ações, elas são direcionadas à promoção de direitos e ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários também, que possam fortalecer, assim como no PAIF, a função protetiva das famílias. E aí, para o CREAS, e especificamente para o PAEF, né, que as crianças atendidas pelo Levica podem ser encaminhadas, né, porque já tiveram algum direito violados, principalmente as que são oriundas de demandas espontâneas, né, e aí eu acho que é interessante para vocês que fazem atendimento a essas famílias,
que chegaram de maneira espontânea ao Levica, ou seja, sem nenhum encaminhamento pela rede, fazer esse tipo de análise para perceber como as condições ali de vida ou de pobreza afetam essa situação de violência das crianças e dos adolescentes que vocês entendem, que vocês atendem, né? Buscando, obviamente, sempre superar essas condições aí materiais que possam ter acarretado na violência ou que surgiram também em decorrência dessa violência. Então, uma ação importante é essa de observar se a criança ou adolescente ou família que chegou por essa demanda espontânea pode ser encaminhada e acompanhada pelo CREAS, caso sejam observados aí que os fatores relacionados à vulnerabilidade social, em decorrência da pobreza ou da desigualdade social, contribuam para as situações de violência envolvendo esse usuário. Agora, as crianças que chegam para atendimento psicológico, vítimas de violência, e que já foram encaminhadas, muito provavelmente elas já são atendidas pelo CREAS, né, que é o responsável por acompanhar essas famílias vítimas de violência. Então, também é interessante ter esse contato, essa aproximação com os CREAS de referência da região onde as crianças e os adolescentes atendidos, ou as famílias em geral, vivem, né, moram. O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, que provê aí a atenção socioassistencial e o acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, e aí em meio aberto, que é o Liberdade Assistida, né, o LA. O Levica atende ou já atendeu algum adolescente nessa situação? Vocês sabem dizer? Alguém aqui já atendeu algum adolescente que estivesse em cumprimento de medidas socioeducativas? Só de curiosidade. Até então, na época em que eu colaborei com o Levica, eu não lembro de ter visto isso, mas vocês já viram alguma coisa do tipo? Não? Vocês são Não, tímidos? não que eu saiba, assim. Pelo menos esse novo grupo de estagiários não entrou agora, não atendeu. Não sei os antigos. Entendi. Eu não lembro realmente de atender, mas é tudo possível, né? Porque muito provavelmente esses meninos, esses adolescentes que em conflito com a lei, né, que estão cumprindo alguma medida socioeducativa, eles já tiveram alguns direitos violados aí. Né? Então, não é raro que isso aconteça. E o serviço especializado para pessoas em situação de rua, que busca assegurar o atendimento e atividades direcionadas ao desenvolvimento de sociabilidade, sempre buscando, obviamente, também o fortalecimento de vínculos interpessoais e familiares, na tentativa aí meio que de construir novos projetos de vida. E, por fim, o serviço especializado no domicílio, né? Eu acabei não falando também da proteção social básica, que tem esse serviço de proteção social em domicílio, que é para as pessoas que não podem se deslocar. Então, para idosos ou pessoas em situação ou melhor, pessoas com alguma deficiência física que não podem se locomover. E aí, tanto o CRAS quanto o CREAS, nos dois níveis de proteção, disponibilizam esse serviço no domicílio. Na proteção social especial de alta complexidade, estão os serviços, então, que garantem a proteção integral. Né? E aí a gente está falando de moradia, de alimentação, de higienização para famílias e indivíduos que estão aí sem referência ou em situação de ameaça e que precisam ser retirados do núcleo familiar ou comunitário. E aí a gente tem o serviço de acolhimento institucional, que são as casas de acolhimentos tradicionais, né, os antigos abrigos, para onde vão os indivíduos com vínculos familiares ou rompidos ou fragilizados para serem protegidos integralmente. Esse serviço é um dos que o Levica mais interage, né, por conta da demanda vindo aí das casas de acolhimento de Mesquita e de Nova Iguaçu.
eles têm, cada casa de acolhimento, cada serviço de acolhimento institucional vai ter públicos específicos, crianças e adolescentes, idosos, mulheres em situação de violência, pessoas com deficiência, adultos e famílias, enfim. Na minha pesquisa de mestrado, como eu falei, eu fiz uma análise documental do Levica, né? Então, eu procurei nos arquivos dos usuários que já foram atendidos pelo Levica ou que são atendidos e tentando observar aí de onde vêm as crianças e os adolescentes que são atendidos pelo Levica. E aí, assim, nessa análise, eu pude perceber que tanto as crianças de Nova Iguaçu quanto de Mesquita, a maioria delas são encaminhadas por essas casas de acolhimento. Então, em Mesquita, se eu não me engano, foram 105 fichas, né, arquivos que eu pesquisei. Eu acho que 70 e poucos de arquivo morto, então de crianças e adolescentes que não são mais atendidas pelo Levica, lá na Vida Plena, né? Estou falando que agora tem parceria também com Nova Iguaçu, mas estou falando da atuação do Levica na Vida Plena. Acho que 24 que são atendidos atualmente, até o momento, né, que eu fiz a análise, e eu acho que 56% foram encaminhados pelas casas de acolhimento. Então, é um serviço da proteção social especial de alta complexidade que vocês, muito provavelmente, vão lidar constantemente, né, com crianças que estão acolhidas, né, que tiveram vínculos rompidos, ou seja, de maneira definitiva, e estão esperando adoção, ou sejam as que estão aguardando aí reinserção familiar, né, que foram acolhidas por tempo determinado até que essa questão seja superada. Tem também os serviços de acolhimento em repúblicas, que é o acolhimento oferecido a pessoas maiores de 18 anos e que foram abandonadas ou que estejam em situação de vulnerabilidade e risco social, também com vínculos familiares rompidos e sem condições de prover a sua moradia, né? E aí a gente precisa ser sincero, obviamente, e dizer que esse talvez seja o serviço que é mais difícil conseguir acesso, né? É mais difícil de encontrar. Eu lembro também de um caso no Levica, em que uma menina estava perto de completar 18 anos, mas não tinha para onde ir. E a única república era bem distante daqui da região metropolitana. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que em Campos. Mas ela tinha irmãos por aqui, né? Então, como é que você faz, assim, de mandar uma pessoa para longe, né, do convívio com seus irmãos, sendo que ela também não tem para onde ir e perto de fazer 18 anos, então precisa sair da instituição de acolhimento, que é voltada para adolescentes. Então, é uma situação bem complexa assim, na política, né? Precisa de ter repúblicas e mais espalhadas aí pelos municípios do Estado e do Brasil, porque se é difícil encontrar repúblicas aqui na região metropolitana do Rio, com vagas disponíveis, né? Imagina em outros lugares aí mais com um acesso mais difícil, né, pelo Brasil. O serviço de acolhimento em família acolhedora, que é o serviço que trabalha com famílias que se voluntariam em receber crianças ou adolescentes que foram afastadas de suas famílias até que seja possível reinseri-las ou direcioná-las para a adoção, né? Ele tem essa particularidade de ser normalmente direcionado para crianças e adolescentes cuja avaliação aí da equipe técnica indique uma possibilidade de retorno à família de origem ou extensa. Tem o serviço de proteção em situação de calamidade, que oferece proteção à população atingida por situações de emergência e calamidade pública, com a oferta, aí, obviamente, de alojamentos mesmo, só que provisórios, né, com provisões materiais conforme as necessidades aí de cada situação específica. Esses são os serviços oferecidos pela Proteção Social Básica, então, nos CRAs, pela Proteção Social Especial de média complexidade, ou seja, nos CREAS, e
os serviços da proteção social especial de alta complexidade, que são aí nessas instituições de acolhimento. Repito, são serviços porque são prestados de maneira continuada. Então, sempre que vocês precisarem, em qualquer CRAS, ou em qualquer CREAS, ou em qualquer município, vocês vão ter esses serviços disponibilizados. Ainda que, por exemplo, em algum município não tenha um CREAS instalado ali, ele vai ter um CREAS de referência, pode ser que em outro município. Da mesma forma, instituições de acolhimento, né? Mesquita, por exemplo, só tem uma casa de acolhimento, então, quando ela está cheia, as crianças de Mesquita elas precisam ser direcionadas para casas de acolhimento em outros municípios. Mas, enfim, sempre vai ter esse serviço sendo disponibilizado nos municípios, ainda que com essas articulações. Então, eles são bem importantes de serem conhecidos, né? E aí eu sugiro que vocês guardem esses nomes, que são, às vezes, um pouquinho difíceis de decorar, mas existe aí uma resolução do Conselho Nacional de assistência social com a tipificação de todos esses serviços. Então, vocês podem acessar, eu posso mandar depois para a Ana Cláudia, encaminhar para vocês, um material que diz como cada serviço desse deve funcionar, tanto em capacidade de atendimento, quanto de estrutura mesmo física dos lugares onde eles são oferecidos, né, quantas salas deve ter, a estrutura de tamanho, quanto também o que eles buscam oferecer, né? Então, existe aí essa tipificação, essa padronização para que os municípios sigam, e eu acho interessante vocês conhecerem, para que vocês fiquem sabendo aí as estratégias de articulação que vocês podem ter, né, quando vocês estiverem atendendo aí as crianças e os adolescentes que vocês atenderão. Tendo falado aí, então, desses serviços, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o sistema de garantia de direitos. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, acredito que, mesmo que não formalmente, ainda numa aula, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa sobre ele. E eu acho que é importante trazer, eu fiquei pensando nisso enquanto eu preparava a aula, como é a atuação da assistência social dentro do sistema de garantias de direitos, né? Eu trouxe aí um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que dá base aí para a criação desse sistema, que diz o seguinte: a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, fazem parte aí do sistema de garantia de direitos. Tanto as unidades de atendimento socioassistenciais da prefeitura, e aí, como eu falei, os CRAs, os CREAs, as instituições de acolhimento, mas também as instituições não governamentais, que, por exemplo, faz parte aí a Associação Vida Plena, que, como eu falei, eu não sei se vocês todos vão atuar ali na Vida Plena, mas que é um importante espaço onde o Levic atua, que está dentro aí, então, dessas organizações não governamentais que, portanto, fazem parte, integram o sistema de garantias de direitos. Esse sistema ele deve ser articulado com todos os sistemas nacionais de operacionalização de políticas públicas, especialmente nas áreas da saúde, educação, assistência social, trabalho, segurança pública, planejamento orçamentário, relações exteriores e promoção da igualdade e valorização da diversidade. Ele tem alguns eixos estratégicos de ações, né? Então, as ações do sistema de garantias de direitos, ou seja, eu estou falando das ações das organizações não governamentais e governamentais que integram o sistema de garantias de direitos ou que trabalham buscando a proteção infanto-juvenil, vão estar enquadradas aí em um ou mais desses eixos, né? O eixo de promoção dos direitos, que envolve a política de atendimento dos direitos, a política de promoção
e proteção dos direitos, tem caráter transversal e intersetorial, ou seja, atravessa diferentes temas e políticas e setores, né? As políticas públicas e medidas de proteção, medidas socioeducativas também estão dentro aí desse eixo de promoção. E o segundo eixo, que é de defesa de direitos, que envolve a garantia de acesso à justiça, os recursos às instâncias públicas e aos mecanismos jurídicos de proteção legal, e também a garantia da impositividade e da exigibilidade dos direitos. E, por fim, ações no eixo do controle social das ações do sistema de garantias de direitos, que envolve, obviamente, o controle das ações de promoção e de defesa de direitos. Alguns documentos estipulam aí, definem o papel de cada uma dessas políticas setoriais: educação, saúde e assistência social, sobretudo. E aí existe a resolução 113, deixa eu dar uma olhadinha. Isso, 113 de 2006, do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vai determinar aí como cada um desses órgãos que compõem o SGD deve atuar. Mas também há um documento que eu considero importantíssimo, que é chamado de Parâmetros para a Atuação do Sistema Único de Assistência Social no Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. E aí esses documentos vão dizer como que a assistência social deve interagir com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. E aí, primeiro, quando uma criança, portanto, foi vítima de violência, é encaminhado para a assistência social, a assistência social, e aí a gente está falando do CREA, sobretudo, que é o Serviço de Proteção Especial, onde as crianças que já tiveram um vínculo, direitos rompidos, estão inseridas, elas vão elaborar um plano individual e familiar de atendimento, sempre buscando valorizar, obviamente, a participação da criança e do adolescente. E aí faz-se, então, uma avaliação das situações de intimidação, de ameaça, de constrangimento ou de discriminação decorrente da vitimização aí da criança e do adolescente. Busca-se, então, a atenção à vulnerabilidade indireta dos demais membros da família decorrente da situação de violência, ou seja, é um olhar voltado para o seguinte: em que medida a situação de pobreza ou de vulnerabilidade social na qual essa família está inserida contribuiu para a violência ou impacta na revitimização dessa criança que já sofreu violência. Então, esse é o papel da assistência social em relação às crianças e adolescentes vítimas de violência. É olhar para essa família ou para o contexto em que essa criança está inserido, buscando perceber como as situações de vulnerabilidade, de pobreza, de desigualdade social ou de exclusão social contribuem para a violência ou dificulta a superação dessas condições de violência. Então, quando eu atendo uma criança vítima de violência e sou um profissional da assistência social, eu faço uma visita domiciliar buscando observar como que aquela realidade contribui para a situação de violência daquela família. Eu não estou olhando para aquela realidade de forma a investigar se houve ou não violência, de forma a olhar para essa família tentando identificar o culpado por aquela violência. O objetivo da assistência social não é esse. O objetivo da assistência social é um pouco mais prático, de olhar, identificar se houve algum direito violado, se essa criança está sendo vítima de violência ou foi vítima de violência, e perceber como as condições de pobreza influenciam nessa condição de violência. Isso é muito importante ter em mente, porque enquanto eu atuava no Levita, e agora fazendo essa análise documental, buscando observar como o Levica, o programa oferecido pelo Levica na Associação Vida Plena, interage com o sistema de justiça ou com as unidades de atendimento socioassistenciais governamentais, eu pude perceber que há uma cobrança constante
para que os psicólogos que atendem as crianças ou os estagiários emitam relatórios comprovando a situação de violência, quando, na verdade, essa não é a função de uma organização da sociedade civil, por exemplo, ou da assistência social, né? O psicólogo ou o assistente social da assistência social, ele não é perito. Então, ainda que ele possa contribuir com parecer, com relatório, explicando a situação ali em que se encontra essa criança ou essa família, a justiça não pode usar desses profissionais como peritos, né? Ou como fiscais, ou como, enfim, responsáveis aí por comprovar ou não a violência, ou punir ou não os responsáveis por essa situação de violência. Então, é importante ter essa questão em mente, né? E o papel da assistência social também é representar ao Ministério Público nos casos de falta de responsável legal com capacidade protetiva em razão de situação de violência. Também é comum que as crianças encaminhadas pelas casas de acolhimento não tenham aí um responsável legal com capacidade protetiva, e aí quase sempre quem fica responsável é um profissional técnico dessas casas de acolhimento para fazer aí esse contato com o Levica, ou com os psicólogos que atendem, ou, enfim, com outras instituições, outros órgãos que compõem o sistema de garantias de direitos. E aí, então, a gente tem o que não é papel da assistência social no sistema de garantias de direitos. Então, os profissionais da assistência social não realizam e não participam do procedimento de depoimento especial. Também não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas é aquele depoimento em que o psicólogo colhe informações ali perante juízo da criança ou do adolescente vítimas de violência, né? Esses depoimentos são gravados, os juízes geralmente acompanham em outra sala, enquanto os psicólogos fazem esse interrogatório, né? Colhem esse depoimento das crianças. Não é responsabilidade e não pode ser papel dos profissionais inseridos na assistência ocupar esse lugar. Então, precisam ser psicólogos, enfim, profissionais do próprio judiciário, ou, enfim, que eles contratam, mas não sendo um trabalhador do SUAS ou da assistência social. A escuta especializada na rede socioassistencial, como eu falei, não tem a função de interrogar vítimas ou testemunhas e nem de produzir provas, né? Isso também é muito importante quando se está atendendo uma criança vítima de violência, se você está inserido na assistência social, né? Se você não é do judiciário, você não tem essa função de buscar aí produzir provas. E também não compete aos profissionais do SUAS produzir provas, realizar laudos, perícias e pareceres em relação às violências. Pode-se fazer, obviamente, pareceres e relatórios em relação ali ao contexto familiar e a como essa família foi atingida, ou as consequências da violência sofrida por essa família, como elas reverberam ali naquele núcleo familiar ou para aquela criança, mas nunca nesse sentido de focar em produzir provas, enfim, dar parecer de sim, essa criança foi violentada, ou sim, o cuidador tal foi um agressor, enfim, não existe esse papel. Agora, considerando que o atendimento prestado pelo Levica, a partir de uma organização não governamental, vai estar interagindo o tempo inteiro com outros órgãos da rede, então, com outras unidades de atendimento da assistência social ou, porventura, da educação. Eu lembro um caso em que eu participei do Levica também, em que a gente precisou ter alguns contatos com a escola em que essa criança era atendida, né? A criança tinha sido separada dos pais, e aí depois foi morar com uma tia, que teve a guarda provisória, mas aí a tia faleceu, e essa criança voltou para a mãe, a gente não conseguia contato muito bem
com a mãe, e a gente precisou ir na escola para entender mais ou menos como é que estava ali, né, a relação dessa criança, enfim, com a mãe, e como ela estava sendo percebida na escola a partir dessas questões. E a gente foi algumas vezes visitar essa escola para conversar com a direção e com os professores para ver questão de faltas e tudo mais. Então, são diversos equipamentos ou unidades com as quais o profissional que está atendendo uma criança, um adolescente ou uma família vítima de violência precisa interagir. E aí, há também alguns parâmetros de atuação em rede para a assistência social, né? Principalmente buscando a construção de fluxos de atendimento. Porque quando a gente tem um atendimento, um trabalho conjunto entre diferentes unidades de atendimento, entre diferentes profissionais, é importante que seja construído um fluxo de atendimento e de compartilhamento das informações. Porque há uma preocupação muito grande de não colocar a vítima em uma situação de revitimização. Então, o que acontece, o que eu também consegui observar aí, analisando a interação do Levica com as unidades de atendimento da prefeitura, especificamente aqui de Mesquita, uma dificuldade dos equipamentos da prefeitura em compartilhar informações. Então, os encaminhamentos vinham sem nenhuma informação sobre a história daquela criança, sobre o porquê que aquela criança foi encaminhada. E aí, quando a gente olha para os encaminhamentos feitos pelo judiciário, isso fica mais difícil ainda. Geralmente, os encaminhamentos eram do tipo: encaminho fulano de tal, ou responsável tal, para ser incluído no programa de atendimento. Mas não falava por quê, não dava contato, nada. Só o nome da criança ou da família, ou do responsável. E aí, o que acontece? Chega ali para o profissional atender no escuro. E há essa falta de cuidado em colocar a criança numa situação em que ela vai precisar repetir o depoimento, ou repetir ali as situações vivenciadas por ela. Então, é algo que é importante a gente buscar, né? Que é articular aí, ou construir fluxos, ou pactuar aí estruturas de trabalho que facilitem essa transferência de informações, exatamente, né, de modo a evitar aí que essas crianças revivam ou sejam revitimizadas, tendo que repetir esses depoimentos. É difícil, porque há uma relação aí, quando você trabalha numa instituição, uma organização não governamental, de pouca horizontalidade, né? Então, acaba que o judiciário, por exemplo, tem algumas, como é que eu vou dizer, algumas ações que demonstram um pouco como se ele estivesse no nível acima, né? Então, como se as organizações não governamentais trabalhassem para ele e não junto com ele. E aí há, então, essa dificuldade de tentar. Eu mesmo já fui algumas vezes pelo Levica levar ofícios solicitando que eles encaminhem relatórios sobre as situações vivenciadas pelas crianças, mas há sempre essa questão de não pode porque quebra o sigilo profissional. Mas, na verdade, quando você compartilha informações sobre vítimas de violência entre órgãos que compõem o sistema de garantias de direitos, isso não é quebrar sigilo profissional. Isso é transferir o sigilo profissional para um outro órgão. Então, não é quebra de sigilo profissional quando eu encaminho uma criança para um órgão de justiça, por exemplo, para uma defensoria pública, e relato ali brevemente a situação de violência vivida por aquela criança. Isso não é, de maneira alguma, quebra de sigilo profissional. Isso é uma transferência do sigilo profissional. Então, todos estão dentro aí desse dever de ser sigiloso quanto às situações vivenciadas pelas crianças. Então, repito, é difícil construir essa relação, mas é fundamental, né? É esse trabalho de fato coletivo e de fato a partir de uma parceria
E aí, quando eu estou falando de parceria, eu estou falando de construções compartilhadas e não isoladas que possibilitam que essas crianças e esses adolescentes sejam atendidos de maneira integral. Ou seja, que todas as demandas em decorrência da violência sejam supridas ou minimamente que se tente suprir essas necessidades que são múltiplas. Né? O trabalho em rede é fundamental para isso. É trabalhoso, é desgastante, a gente olha e fala, cara, trabalho em rede não acontece, mas não se pode abrir mão desse trabalho. Assim, é importante que a luta continue para tentar, de fato, construir um trabalho conjunto e não isolado, para que não haja, inclusive, sobreposição de ações. Né? Então, um psicólogo do Levica trabalha de uma maneira e aí outro trabalha de outro, né? outro psicólogo de uma outra instituição, que essa criança também é atendida, trabalha de outra maneira e, às vezes, formas que se complementam, e aí isso é ótimo, mas também a partir de estratégias, às vezes, que se contrapõem à que é oferecida por um desses profissionais, e aí acaba havendo um choque, e que poderia ser um trabalho profícuo, né, de superação daquelas condições de violência, acaba sendo um trabalho que não rende ou não avançam exatamente por serem trabalhos isolados. Gente, isso é o que eu havia programado, assim, a gente acabou um pouquinho antes do horário limite que a Ana me deu, mas eu não tenho nada mais preparado aqui para compartilhar com vocês, mas eu acho que é bom esse tempinho para que vocês compartilhem. Assim. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Eu sei que vocês ainda não começaram, pelo que eu entendi, mas as expectativas de vocês, se vocês têm alguma dúvida em relação a tudo que foi dito. O conteúdo é introdutório, mas ele às vezes é um pouco confuso de ser assimilado, porque as nomenclaturas são parecidas. Eu acho que eu falo um pouquinho rápido também, então se vocês ficaram com alguma dúvida ou com alguma questão, o momento é esse. Assim, eu queria ouvir vocês um pouco sobre o que fica de hoje, o que vocês conseguiram compreender ou que não conseguiram compreender, e as expectativas mesmo de vocês assim, em relação ao estágio que vocês vão fazer. Então, por favor, não fiquem tímidos, não se acanhem, eu queria ouvir vocês. Ninguém? Nada? Nenhum? Uns dos estagiários novos que entraram agora, falar um pouquinho o que vocês esperam, acho que seria interessante. Oi. Olha, eu dei umas caídas do meio para o final por conta da internet, mas tem alguém falando? Não. Ah, tá. Mas eu queria agradecer. Eu acho que a gente tem muito pouco disso na faculdade, sabe? Sinceramente, eu acho que o meu primeiro contato com o SUAS foi num curso de extensão da Rural e não necessariamente durante as aulas. Então, acho que a gente tem muito pouco disso, assim, durante a faculdade, e é sempre muito rico e importante a gente ouvir e saber qual é o papel da assistência e qual também não é o papel da assistência, né? Então, principalmente nesse estágio que a gente escolheu e no trabalho que a gente vai ter daqui para frente. Então, eu só queria agradecer mesmo por tudo. Foi ótimo, assim. A aula foi perfeita. Muito obrigada. Imagina, obrigado a você. Eu ouço isso sempre, assim, de alguns psicólogos que reclamam aí dessa pouca abordagem das políticas na formação, né? E, na verdade, assim, a psicologia sempre esteve presente, é um profissional obrigatório, assim como o assistente social, nos equipamentos da assistência social, mas parece que ultimamente tem tido um protagonismo maior ainda, assim, no SUAS e, enfim, nas ações, até quando eu olho as dissertações e
as teses de doutorado aí dos alunos que fazem parte do laboratório de pesquisa do Levica, das duas Gabrielas, da Ilana, enfim, da Luana, sempre com esse olhar para a assistência social. Então, eu tenho visto que tem crescido assim, o número de profissionais da psicologia atuante e de maneira técnica, profissional, mas também ativista, né? Buscando aí, de fato, ter voz e ter lugar nas discussões da assistência social. Alguém mais? Eu vou muito pelo esse mesmo caminho da Ana, né? Realmente eu sinto que a gente não escuta muito na faculdade, não só sobre o SUAS, mas acho que dessas ações e do papel do psicólogo nesses lugares, né? Acho que a gente escuta muito pouco, realmente. Acho que a gente ouve falar muito de clínica, ouve falar muito da teoria também, das políticas públicas, etc. Mas nunca, não digo nunca, né? Mas muito pouco da prática, né? Muito pouco do qual é o nosso papel, do que não é o nosso papel, do que está ao nosso alcance, do que não está no nosso alcance, do que a gente precisa ou não fazer. Então, realmente, é o que ela falou, é agradecer o treinamento que a gente está tendo, realmente muito rico, né? Ter essa oportunidade de, de ser orientada mesmo na atuação. Mais alguém? Essa coisa do... Só falei anteriormente sobre ter uma reclamação dos colegas psicólogos, mas, por incrível que pareça, na formação do serviço social também não se tem tanto. Assim. Embora também seja um profissional obrigatório, embora os assistentes sociais tenham tido aí participação ativa na elaboração da Política Nacional de Assistência Social, desde a primeira Conferência Nacional de Assistência Social. Na UFRJ, por exemplo, onde eu estudei, onde eu estou fazendo mestrado, só tem uma disciplina voltada para assistência social, que é uma disciplina de 30 horas. Então, assim, nada, você só tem um tempo semanal durante um semestre e acaba não dando tempo de conhecer também esses serviços. Acaba que a gente fica muito na questão crítica e sobre a funcionalidade da assistência social, a contradição dela numa sociedade capitalista, mas a gente não se debruça sobre os serviços para entender ali o que é programa, o que é serviço, o que cabe ao assistente social. Assim, eu tenho, acho que uma colega aqui, a Jade, ela é assistente social como eu, e a gente sempre fica nessa inquietação, assim, mas qual o papel do assistente social na assistência, né, assim? Como que é o trabalho? Quando eu chego lá, como é que é, assim? Porque não se aborda muito, né? Não tem muito essa abordagem do que faz. E mais ainda, eu percebo que há também essa conversa entre os psicólogos e os assistentes sociais de o que é meu e o que é seu. Né? Que diferencia o trabalho do assistente social e do psicólogo na assistência social, tendo em vista que o psicólogo na assistência social ele não vai fazer clínica, né? Então ele não vai atender ali como na clínica. Então, como é que diferencia assim, o que cada um faz, o olhar de cada um? Então, são questões e angústias que, de fato, não se trabalham na formação. Isso é uma questão muito mais da prática mesmo. É isso, gente. Fala, Eu Ana. acho que essa articulação ela se torna difícil justamente por conta de uma formação que não traz muita informação, né? Igual você falou, que você tinha uma disciplina de 30 horas. E é interessante porque a gente vê articulação e trabalho em rede em todos os lugares. Então, você falou do Levica, eu acho que realmente, assim, a oportunidade que o Levica traz da gente ter contato com essas informações e essa prática é muito importante porque é difícil a gente pensar em um trabalho em rede se a gente não sabe qual é a nossa função naquele lugar, a gente não sabe qual é a função do outro, como que a gente se articula se eu não sei o que eu estou fazendo, né? O que eu tenho que fazer. Então, eu acho que é muito importante mesmo. Acho que tudo que eu tive sobre assistência social foi proporcionado assim pelo Levica. E
Obrigada de novo. E essa coisa de saber o papel de cada um, até onde eu vou, isso é importante também naquilo que eu falei, assim, de se construir juntos em rede, né? O que acontece é que cada um faz o seu trabalho isolado e aí encaminha, e esse encaminhamento acaba sendo, às vezes, mais uma transferência de responsabilidade do que, de fato, um encaminhamento de um trabalho conjunto. E aí é importante construir junto exatamente para delimitar isso. Olha, até aqui eu vou, até aqui eu não vou e você vai, então, né, para definir aí o espaço de cada um para que seja somado os trabalhos de cada órgão, né, e não que seja feito de maneira isolada, enfim. É importante ter essa delimitar, de fato, essa atuação, até que eu vou, até que você vai, enfim, e definindo direitinho o que cada um faz. Deixa eu ver o que a Mariana colocou. Esse é o grande questionamento, assim, de... Tudo bem que eu acho que toda pessoa que se forma, por mais que tivesse tido algum treinamento, assim, prático, se forma e fica com essa sensação de, meu Deus, eu não sei o que fazer na prática. Eu imagino que vocês, os psicólogos que se formam e vão para a clínica também, mesmo que tenham feito estágio e tal, devem ficar com essa ansiedade de, será que eu sei ser um psicólogo? Eu, por exemplo, fico assim o tempo inteiro, até hoje, e minhas amigas também ficam assim, será que eu sei ser assistente social? Porque, enfim, a universidade, obviamente, ela não vai dar conta da diversidade, da complexidade da sociedade, do que pode aparecer. Sempre vai aparecer algo novo em que a universidade não deu conta, que a formação não deu conta. Mas, pelo menos assim, né, de maneira que a gente fique um pouco mais confortável e, enfim, sabendo para onde ir. É isso, gente. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui e eu não coloquei ali meu contato, mas eu posso passar também para a Ana, se vocês quiserem conversar depois, pedir sugestão de material, eu vou mandar outros para a Ana. É bem-vindo esse contato, essa troca, eu acho que vai ser importante. Eu vou digitar aqui meu e-mail, mas eu vou mandar os documentos que eu falei que determinam direitinho o que cada órgão faz no sistema de garantia de direitos, que eu acho que vai ser legal para vocês conhecerem os serviços e saber para onde encaminhar as crianças, adolescentes que vocês vão, vão atender no devido. Eu desejo sorte para vocês, desejo que seja uma experiência de troca muito boa, assim, com as pessoas que vocês vão atender, né? Esse trabalho com gente é desafiador, porque você não sabe o que esperar, porque você não sabe, né, quem é aquela pessoa que está ali na sua frente quando você começa os atendimentos. Talvez nunca saiba, mas essa troca é uma troca fundamental para o nosso crescimento também, sim, profissional. E aí eu não estou falando de técnica, não estou falando de conteúdos teóricos, mas eu estou falando de vivência mesmo e de trocas ali de gente para gente. Então, eu acho que é uma oportunidade muito incrível. Eu nunca vi nenhum estagiário sair do trabalho no Levica dizendo o contrário disso, assim, que não contribuiu em nada para a vida pessoal, ou que, enfim, que não contribuiu em nada para a vida profissional. Acho que vocês têm um ambiente de trabalho de estágio incrível, assim, e se vocês quiserem, vocês podem crescer muito nesse ambiente. É isso. É isso, Vitória. Obrigada, Vinícius, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Foi muito bom essa aula, é muito importante para a capacitação, para a gente ter uma noção, né, de como funciona a assistente social e a proteção, e até a questão que eu achei muito interessante que você falou sobre a comunicação entre os órgãos, né, entre as redes, porque às vezes a gente pode ficar na dúvida de como proceder nesse sentido, se a gente pode ou não comunicar, porque tem a questão da ética. Então, achei muito interessante você ter trazido esse ponto, e é isso, só tenho a agradecer aí pela sua disponibilidade. Eu espero que a gente possa compartilhar mais das nossas vivências, dos nossos conhecimentos em alguma outra palestra, algum outro evento, que vai ser muito interessante, vai ser muito rico. Obrigada também a quem compareceu à aula, e é isso, gente. Tchau, boa noite.
Obrigado, gente. Foi um prazer.